sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 40. E ele tomou na mão o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava à sua mão direita. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o seu escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desprezou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada, com uma lança, com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Pode tomar assento, irmão. Irmãos, para mim constitui uma alegria retornar a esta casa, rever o pastor Fernando Souza, a irmã Selma, a Ana Luísa, e eu gostaria de ver a Júlia, desculpa, mas ela está cultuando a Deus em outra igreja no momento. Mas é bom rever os irmãos. Obrigado à igreja pela saudação calorosa de bem-vindo, ao pastor Fernando pela confiança que uma vez mais deposita em nós, a fim de ministrar uma palavra da parte de Deus. Meus irmãos, Davi é a figura mais controversa da Bíblia. Tem outros, mas Davi é controverso. No entanto, Davi, ele é tão controverso, ele é homem segundo o coração de Deus. Em se tratando da apreciação de Deus em relação aos homens, eu me recordo que Deus chamou Abraão de meu amigo, Moisés de meu servo, e Davi, ele disse, é segundo o meu coração. Meus amados, então Davi, ele tem deixado para a humanidade um legado que até hoje é considerado respeitado. Atribui-se a Davi a extensiva compilação do livro dos Salmos, embora ele não seja o único escritor
mas a ele atribui-se 73% da compilação dos Salmos. Então, os escritores dos Salmos são Davi, Asaf, Coré, os filhos de Coré, Moisés, Salomão, Emã, Elã e Etã. Esses são os escritores dos livros do Salmo. Davi escreveu 73%, por isso atribui-se a ele como o escritor do livro dos Salmos. Atribui-se a Davi a estrela que tremula na bandeira do país de Israel. O símbolo político é a estrela de Davi, que em hebraico se pronuncia Megen, que quer dizer estrela. Megen le Davi, estrela de Davi. O salmo, irmãos queridos, em grego é psalmos, em hebraico é mismor. Mismor le Davi é o salmo de Davi. Quando se fala em harpa, em qualquer lugar do mundo, lembra-se de Davi. E em hebraico, harpas se pronuncia quinor. Não confunda quinor com caldo quinó. Tem nada a ver. Quinor le Davi, harpa de Davi. Davi era pastor de ovelha, Davi era poeta, Davi era musicista. E se nós ficássemos aqui apreciando o legado de Davi, todos os seus atributos, o tempo seria insuficiente. Mas vocês percebem que existe até uma leveza em ouvir sobre, antes de admirar. É leve falar sobre, ouvir sobre, é tranquilo. Nem sempre foi assim para Davi. Como nem sempre sua vida foi pautada com momentos de alegria permanente. Nós acabamos de ler um texto que mostra o primeiro desafio de Davi. E você conhece tão bem o assunto que você já sabe o resultado. Mas eu não vim falar sobre o legado de Davi e nem os resultados de sua conquista. O que eu venho lhe dizer nessa noite é que o mesmo Deus que escolheu a Davi não perdeu você de vista. Preciso repetir. Deus não perdeu você de vista. E por mais que você não tenha hoje nada de falar para alguém ou para Deus de significante acerca de si mesmo, ao seu respeito, eu quero afirmar também que Deus não perdeu você de vista porque você tem algo de muito bom para apresentar. Ele não perdeu você de vista porque Ele não quer te perder de forma alguma. Deus sabe perfeitamente bem que nós, irmãos, na vida, dependemos o tempo todo de acontecimentos positivos para que a vida faça sentido e que valha a pena trilhar o caminho que escolhemos, amados irmãos, no curso de nossa existência. Nós dependemos de acontecimentos favoráveis. Todos nós dependemos. Todos nós precisamos. E melhor do que eu e você, sabe Deus que esta é uma necessidade, ela não é implícita, ela é empírica em nossas vidas. Do contrário, não valeria a pena existir. E nós não podemos ser, irmãos queridos, alienados ao ponto de que a máxima de Francisco de Assis, o filósofo católico, está certa.
que quanto mais pobre, mais próximo de Deus. Quanto mais choro, mais Deus me ama. Quanto mais sofro, mais Deus se agrada. Pode esquecer. Não tem nada a ver com a vida isso. Não tem nada a ver com o plano, o projeto de Deus. O ter ou não ter, o ser ou não ser, não são parâmetros diante de Deus. Agora, por que Deus te escolheu? Por que Deus não perde você de vista? Ninguém pode explicar. Mas eu posso acreditar e profetizar para você hoje. Levante a cabeça, porque o Deus de Davi não esqueceu de você. Não esqueceu da tua casa. Não esqueceu das promessas que te fez. E por mais amargo que esteja hoje, é só um momento, porque essa história vai mudar. E ela não vai mudar porque você pode mudar ela. Ela mudará porque Deus é quem quer mudá-la. Eu fiz questão de frisar a parte onde o texto bíblico diz que quando o gigante viu, ele o desprezou. Repita, o gigante. Com vontade, senão eu jogo, como é o nome disso aqui? Retorno na sua cabeça. 1, 2, 3, o gigante. Oh, deu certo. O desprezou. Essa não é a primeira vez que Davi foi desprezado. Esse desprezo não é um sentimento, irmãos queridos, que Davi está percebendo só nesse momento. Não, senhores. Esse mesmo Davi, rei, guerreiro, poeta, músico, um dos maiores reis da história da humanidade. E isso me intriga porque a apreciação para os reis da Idade Média era que quanto maior fosse o território, mais lembrado ele seria. Davi se torna o maior rei do território menor de todos os reis que fizeram a história da humanidade. Irmão, se você falar em King James, foi um dos maiores reis da história da Escócia e da Inglaterra. Aleluia. E olha o território da Grã-Bretanha, como assim era, irmãos queridos, conhecido naquela época, amados, muito vasto, imenso. Sim, sim, senhores. Pois bem, meus irmãos, atribui-se a alguns homens outras notoriedades, como por exemplo, falando em legislador, lembra-se no mundo de Moisés; falando em fé, lembra-se de Abraão; falando em sabedoria, lembra-se de Salomão; falando em conquistador, lembra-se de Alexandre, o conquistador macedônio; falando de riqueza, lembra de Gengis Khan, o conquistador mongol. Ninguém foi mais rico do que este homem, mas falou em rei, só se lembra de Davi. E ele é controverso porque o estado que ele, irmãos amados, foi rei, foi um estado menor do que o estado de Sergipe. O território é menor do que o estado de Sergipe. Mas o que torna Davi célebre e conhecido até hoje, controverso, como já falei, estou sendo repetitivo, é o fato de que só Davi, quando entrava na presença de Deus, tirava a coroa. As vestes reais ele jogava no chão, deitava no solo. Parece que eu vejo ele dizendo: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Então voltemos aqui, porque o impacto do desprezo, irmãos queridos, ele afeta emocionalmente a pessoa, porque todo desprezado precisa de resposta, e quando ele encontra, e o desprezo é legal, mesmo assim dói. Agora, quando ele procura a resposta para o desprezo e não encontra, aí dói mais profundamente. Porque Deus criou o indivíduo, o homem, para relacionamento. Fomos
criados para nos relacionarmos uns com os outros e todos com Deus, se for possível. Eu vou ficar aqui até você dar glória. Fomos criados para relacionamento, uns com os outros e todos com Deus. Uns com os outros e todos com Deus. Ninguém consegue viver longe de outro. Não, é muito ruim não ter amigos. Se você não tem, faça amizade hoje. Tem, porque senão você tinha respondido. Então, meus irmãos queridos, essa não é a primeira vez que ele é desprezado. Vem comigo na Escritura. Davi amargou sozinho. Dois fatores que eram preponderantes naquela época. Um do ponto de vista tradicional, o outro, irmãos queridos, do ponto de vista cultural. Eu digo cultural, mas antes eu preciso de uma palavra para você entender por que ficou cultural. Crendice. A crendice virou cultura. Ok? E para nós entendermos melhor isso, eu quero mostrar rapidamente para os irmãos que o desprezo acompanhou Davi até o dia de enfrentar o gigante. Vou frisar, Davi foi desprezado até o dia de enfrentar o gigante. E desprezo dói. Desprezo dói. Dói por ocasião de quem não nos conhece. Dói por ocasião de quem convive conosco. Desprezo dói em qualquer âmbito. Filipenses capítulo 3, versículo 5, por favor, coloque esse texto no telão. Tenha paciência comigo, irmãos, hoje eu preciso só conversar com vocês. Eu vou tentar pregar. Eu estou com uma afta terrível na ponta da língua. Pede para Deus me dar graça aí, dá graça ao pastor. Uma afta, então, é isso mesmo, irmão. Quem passou por isso sabe. Paulo diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Repita comigo, hebreu de hebreus. Quem entendeu o que Paulo está falando aí? Hebreu de hebreus. Você diria, nordestino de pai e mãe, paranaense de pai e mãe. O que eu estou dizendo? Que meu pai e minha mãe são nordestinos. Que meu pai e minha mãe são paranaenses. Não é isso que eu estou dizendo? Mas não é bem isso que Paulo fala quando ele fala hebreu de hebreus. Paulo está ali levantando suas credenciais. Por quê? Havia algum hebreu que não era totalmente de hebreus? Havia! E o povo mais supersticioso da terra não somos nós. O povo mais supersticioso da terra é o judeu, é o hebreu. Por qualquer coisa cria-se uma crendice entre eles. E Davi ele é afetado pela cor de sua pele por causa de Esaú. Esaú. A crendice que se tem sobre Esaú ter sido malévolo atingiu todos os ruivos depois dele. Mas depois de Davi, todo mundo quis ter um ruivo em casa. Vamos para a Bíblia. Primeiro eu quero mostrar-lhes o fator crendice ou cultural. Quando você lê Gênesis capítulo de número 29, 32, 33, 32, 33, 34, 35, se não me falha a memória. Isso mesmo. Nasce 4 filhos para Jacó com Lia. Rúben, 32, Simeão no 33, Levi no 34, Judá no versículo 35. Quantos? 4. Capítulo 30, versículo de número 18. Nasce, irmãos queridos, Isacar, filho de Jacó e de Lia. Versículo 20 a 22,
nasce Zebulon, nasce Zebulon, 6 filhos homens, e estes 6 filhos homens são hebreus de pai e mãe, hebreus de hebreus. Repita, hebreu de hebreus, porque o pai era hebreu, a mãe era hebreia, ok? Aí Jacó tem mais 2 filhos com Raquel, e Raquel também era hebreia. Raquel, eu estou atualizando, se bem que na época eu não poderia falar, mas hoje sim. Raquel era hebreia, era da família, era da linhagem. E a Raquel nasceu José e Benoni, Benjamim. É por isso que Paulo diz ali em Filipenses: eu sou hebreu de hebreus porque sou da tribo de Benjamim. A coisa vai pegar proporção discriminatória agora. Porque as 2 servas que não eram hebreias eram, se não me falha a memória, midianitas, se não me falha a memória. Irmãos queridos, Leia, Raquel, Bilha e Zilpa. Cada uma das servas teve 2 filhos com Jacó. E estes não poderiam ser chamados de hebreus. Porque se fosse generalizar, Paulo não precisava dizer que ele era sangue limpo, sangue puro. Mas essa crendice pega proporção apenas aqui? Não, senhores. Essa crendice ela toma proporção geral nas tribos. Por quê? Porque Judá teve 3 filhos. E como Judá teve 3 filhos, um deles foi Salmão. Foi quem? E Salmão casou-se com Raabe. Raabe, a árabe. A cananeia. Raabe, a cananeia. Então, Salmão é da tribo de Judá. Mas Salmão não casou com uma hebreia, ele casou com uma cananeia. E desse casamento nasceu Boaz. Aí Boaz vai e casa com a árabe. Boaz vai e casa com quem? Ruth, a moabita árabe. E desse casamento nasceu Jessé. Aí Jessé tem um monte de filhos, permitam-me, 8 filhos. E esses 8 filhos de Jessé também estão amargando essa discriminação, essa crendice que agora é cultural. Agora é cultural. Glória a Deus. E aí Jessé tem 8 filhos, e para piorar a vida de Jessé, na comunidade em Hebrom, na tribo de Judá, o último filho nasce com a cor detestável. Nasce Davi. Espera aí, pastor. Agora vamos partir para o fator tradição. Vamos. A cor da pele de Davi não era a cor apreciada. Pelo contrário. Se fosse lá no meu Pernambuco, eles iam dizer assim: esse menino é maluvido. Para dizer que não era muito bom. Tem algum nordestino aqui? Levanta a mão. Tem. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, que pelo tamanho da cabeça eu estou vendo que tu é nordestino. Eu sou. Glória a Deus. E aí nasce Davi o ruivo. Repita, Davi o ruivo. Estava até ficando bom, mas de repente tem um ruivo em casa. Por quê? 26, pode colocar no telão. Eu cito, você coloca no telão. 26, 34, livro do Gênesis. Olha quem foi Esaú. Isso, do Gênesis. Gênesis 26, 34, irmão. Obrigado. Acabei de elogiar a caixa craniana. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri Eteu, e a Bezamate, filha de Elon Eteu. Próximo texto. 35.
E estas foram para Isaac e Rebeca com amargura de espírito. Quem era Esaú? O primeiro filho de Jacó. Qual era a cor da pele dele? Ele era ruivo. Olha os malefícios. Esse é um dos. Casou com Cananeia. O outro trocou o direito de primogenitura. O outro erro dele, ameaçou matar o próprio irmão com o pai e a mãe vivo. Qual foi o outro erro dele? Capítulo 12, versículo de número 16, carta aos Hebreus. Coloca aí. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja, olha o que vem mais aí acerca dele. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Até aqui. Então, irmãos, com os modos operantes de Esaú, malévolos a vida inteira, eles disseram: Deus me livre de nascer um ruivo na minha casa, porque vai ser igual Esaú. E isso foi como tomando proporção na Rádio Peão, tomando proporção que as pessoas falavam: pelo amor de Deus, não diga que é ruivo, pelo amor de Deus. A Bíblia faz questão de dizer, de afirmar, irmãos queridos, que Davi é ruivo pelo menos 2 vezes. No capítulo 16, a Bíblia descreve ele como um feinho melhorado, mas era ruivo. No capítulo 17, a Bíblia diz que o gigante viu e ele era ruivo. Meus irmãos, são pouquíssimas as vezes que a Bíblia faz questão de falar a cor da pele de alguém. Por exemplo, lá no capítulo 13 de Números, a mulher que Moisés tinha se casado antes, isso aqui é um assunto para outro dia, tá? Antes de libertar o povo, quando ele era general do Egito, era uma etíope, ela era uma cuxita de pele negra. A Bíblia diz, irmãos, que a pessoa que ajudou a Jeremias era um negro também, de pele escura. A Bíblia diz que aquele que ajudou Jesus a levar a cruz era um sirineu, era um judeu negro da região da África de Cirene. A Bíblia diz no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos que o superintendente etíope da rainha de Candace era um judeu negro. Então, olhando para todos os livros durante 5, 6 mil anos, são 5 menções da cor da pele de alguém, e Davi é mencionado também, porém não de forma apreciativa, de forma depreciativa. Vamos mais um pouquinho cavar? Fica tranquilo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos cavar mais um pouco? Diga, é só se você falar: cava, pastor. Vamos cavar. É porque a próxima é a mesa que eu ameaço, tá? Eu começo com... Não, o púlpito. Desculpa, irmão, isso é brincadeira. Vocês sabem que eu nunca jamais faria isso. Sei lá. Irmão, o que acontece? Quando Jacó tem 10, 12 filhos, e os 2 menores estão na tenda com ele, que era José e Benjamim, aonde estão os maiores de idade? Repita: apacentando o rebanho. Se tu não pegar essa, eu vou aí gritar no teu ouvido. Pega essa aí. Porque Jessé tem 7 filhos antes de Davi, e quem está apacentando o rebanho é o filho mais novo. Número 1, andar com Davi nas ruas de Hebrom era ver as pessoas mudar de calçada. Mandar Davi para a escola dos rabinos era ver seu filho ser rejeitado pelas demais crianças. Ele era ruivo. Então colocar Davi para apacentar o rebanho era tirar 50% da discriminação tradicional que havia dentro da sua casa, porque Jessé vem de uma quebra de linhagem. Obviamente que todos os seus filhos e todos os seus irmãos, isso inclui a Davi. Então qual é o plano de Jessé? O mais aceitável: esconder o ruivo. O menos aceitável: quem sabe,
uma fera do campo não traga ele. E contato com fera, Davi teve. Só que antes da fera achar a Davi, teve alguém que achou ele primeiro. Eu vou profetizar na tua vida. Antes do predador achar você, já tem uma mão protegendo tua vida. Alabarachandere pra calabarabadá. Se você disser cava, pastor, eu cavo mais um pouco. Salmo 69, verso 8. Eu vou provar o que eu estou falando. Salmo 69, verso 8. Davi, esse Salmo 69, se você ler ele em casa, você chora. Porque Davi está descrevendo no Salmo 69 pormenorizadamente o tamanho de sua dor. Mas eu peguei só 2 textos. Olha o primeiro, é Davi falando com Deus. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Para os pregadores que estão aqui, todo o meu respeito aos irmãos. Não caiam nesse negócio de dizer que Jessé teve um casamento extraconjugal com uma mulher. Por isso que Davi disse que em pecado eu fui formado. Salmo 51, verso 5. Que em iniquidade me concebeu minha mãe. Tem uns bobão falando isso por aí, viu, irmão? Cai nessa não, porque 69 diz assim: são os filhos da minha mãe. Ele é filho junto com todos os outros, ok? Ok? Então, veja o verso 19. Ele está falando com Deus, ó. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Então Davi era desprezado. Davi é, irmãos queridos, alguém de quem acontecimentos extraordinários jamais alcançariam a ele, jamais estariam próximos dele. Davi é um possível improvável. Davi é aquele tipo de pessoa que dá 10 passos para frente e tem a sensação que deu 50 para trás. Davi não tem à direita o apreço da família. Davi não tem à esquerda o direito a relacionamento interpessoal. O que sobra para Davi é um cajado, é um alforje, é uma funda, é uma harpa. E a responsabilidade de fazer algo dar certo. É contraditório. Como é que alguém que tem tudo para dar errado é responsabilizado agora para fazer algo dar certo? Como é que alguém que bate na porta e ela vive fechada vai poder abrir a porta para alguém? Eu vou repetir, eu quero até que vire uma hashtag. É quase que impossível para alguém em que na vida tudo deu errado ser responsabilizado para que agora alguma coisa dê certo para outro. O pai disse: é você que apacenta o rebanho. E ele não tinha o direito de escolha, porque não era algo usual. Essa é a exceção à regra em Israel. O filho mais novo fica do lado do pai. O filho mais novo fica do lado do pai. O filho mais novo precisa ouvir o pai. O filho mais novo precisa, irmãos queridos, ser nutrido pelo pai. O filho mais novo precisa se sentir amado pelo pai. O filho mais novo precisa do pai. Mas Davi não tem esse direito. Davi tem que apacentar o rebanho, porque escondê-lo agora é a palavra de ordem para aquela família. Glória a Deus. É a palavra de ordem. É deixá-lo lá, deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Mas aí Deus olhou do céu e procurou um. Deus olhou do céu e disse: eu preciso de um rei. Eu preciso de um rei para Israel, porque Saul não dá. Eu preciso de um rei. Deus fez uma operação pente fino. E é óbvio que aqui eu estou pensando com vocês no texto. Deus olhou no exército, não viu ninguém. Deus olhou na casa real, não viu ninguém.
Deus olhou entre os filhos dos anciãos, não viu ninguém. Aí Deus olhou para um pequeno rebanho nas colinas de Judá, e tinha um menininho ruivo. E Deus sondou o coração dele. E a Bíblia diz que Deus o amou, por isso que o nome dele é Amado. Davi em hebraico significa amado. Aquele a quem a família despreza, aquele em quem a sociedade despreza, Deus está dizendo: eu amo. Levanta a tua mão aí, porque eu quero profetizar na tua vida. As circunstâncias de hoje diz que você não é ninguém, não chegará a lugar nenhum. Mas Deus me enviou aqui para fortalecer a mensagem dos meus companheiros, em dizer para você: você é amado, você é amada, e a história não vai terminar assim. Deus tem o sobrenatural, Deus tem o extraordinário. Deus vai mostrar que quando Ele quer, ninguém muda o plano e o projeto. Levante a mão e adore lá em cima, irmão. Até agora eu falei sobre possibilidades e perspectivas. Sobre o que eu falei? Possibilidades e perspectivas. Só que a partir de agora eu quero falar sobre a resiliência de Davi. E para falar sobre a resiliência de Davi, eu preciso me apoiar na palavra. Já que Deus ama Davi, por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus conhece a Davi mais do que Davi a si mesmo. Agora fale para o seu irmão: é Deus quem te conhece. Fala para ele. No íntimo, no oculto, no escondido, no profundo, só quem te conhece é Deus. E essa resiliência que é pertinente a Davi, ela está ao seu alcance nessa noite, depende da postura que você tomar. Ok? Então eu tenho Ezequiel 21:13. Deus permite uma prova. E o que seria se não fosse a própria vara desprezadora? Naum capítulo 1, versículo 3, a última parte. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Evangelho de João capítulo 16, versículo 33. Disse Jesus: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis suportar. Antes, com a tentação, Deus dará o escape para que podeis suportar. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 7 e 8. Põe no texto aí. Na mesma rapidez você coloca a senha do seu celular, varão. Vai, me ajuda. Isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e 8. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Próximo texto. Em tudo somos atribulados. Se tu não der um glória eu vou aí. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Próximo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Próximo texto. E aí vai ser bastante. Antes, como ministro de Deus, como crentes, tornando-nos recomendáveis em tudo. Vá contando. Recomendáveis em tudo. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns,
na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Próximo texto. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Próximo texto. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Próximo texto. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Próximo texto. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A geração que Deus ama tem motivo para desistir, mas é resiliente igual Davi. Levanta a cabeça e não desiste nunca. Essa é a geração que Deus ama. Não é uma geração de mimizento, porque a geração de mimizento não suporta, amados irmãos, um atraso no horário. Imagina um desprezo de uma casa. Eu estou olhando para essa igreja aqui nessa noite. Glória a Deus. Davi tinha tudo para dizer: eu não quero nada, não passo nada, não vou para lugar nenhum. Chega. Davi tinha tudo para odiar, mas Davi resolveu aceitar as coisas como elas estavam e a vida como mormente era naquele momento. O que eu quero dizer com isso é que não vai adiantar chilique. Fala para o teu irmão, não vai adiantar você dar piti. Fala para ele, não vai adiantar. Vou entregar credencial dando chilique, vou largar a congregação, vou sair do departamento, não quero mais, vou tirar satisfação com o pastor. Não, você não é geração de Davi, você é geração de mimizento, porque a geração de Davi diz: não concordo, mas é a ordem de Deus para a minha vida. Alemanha, comanda, eu vou falar, de calabará, chame de calabará. Glória a Deus. Nem tudo está muito bom para mim como não está para você, mas se o que eu acabei de citar não entrou na tua vida, eu te convido a aceitar Jesus de novo. Suporta. Vou ficar aqui. Suporta. Suporta, porque Davi não ameaçou papai e mamãe. Davi não ameaçou o profeta. Davi não ameaçou o rei. Davi não pegou o negativo de tudo aquilo e colocou dentro de si. Não, Davi ficou leve. Davi era tão leve, irmão, que ele falava assim: refrigera a minha alma pelo amor do seu nome. Um homem que é desprezado está pedindo para Deus refrigerar a alma dele. Pois é, e aí a Bíblia diz, irmãos queridos, que Davi passou agora por esse desprezo geral, mas eu tenho pelo menos aqui 4, rapidamente eu vou falar, não em tom de tópico, só pincelando para a gente chegar no texto, só pincelando, tá? Então Davi tem um desprezo local. Repita, desprezo local. A bateria. 1, 2, 3. Dentro de casa. Davi agora tem um segundo desprezo que é existencial. 1, 2, 3. Samuel, eu não quero mais Saul. Mas lá na região de Judá tem um. Senhor, a região de Judá é grande. É na casa de quem de Judá? De Jessé. O que o Senhor tem lá? Lá eu tenho um rei. Lá eu tenho. É na casa de Jessé? Vai lá que eu tenho um rei lá. Deus não disse para Jessé quem é. Aí, perdão, para Samuel. Ele chega, Samuel santifica o povo. Chegou para a consagração. Eu tenho que falar rápido isso aqui. Passa os autorefilistas. Passa os altão dos olhos azul. Padrão shape. Esse é o. E até o Samuel se sentiu seduzido a dizer: é esse. Pelo menos 3 ele disse: é esse. Eliabe, Abinadab e Samar, ele pensou que era. Aí Deus disse: Samuel, eu vou quebrar hoje aqui um altar. Qual é o altar que o Senhor vai quebrar? Eu vou quebrar hoje aqui o altar da crendice e do preconceito. E o que é, Senhor? O povo só gosta de apreciar o que vê por fora. Mas hoje eu vou mostrar que eu sou diferente.
mataram os 7 filhos. E aí ele disse, peraí, Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra. Jessé, acabaram-se os mancebos? Ele disse, não, ainda falta o menor. São 2 informações de Jessé. A primeira, falta o menor. Ele não pode ser rei porque é menor. Glória a Deus. Aí agora ele vai para a parte depreciativa, porque você pensa que ser pastor na época de Davi era uma profissão apreciável, e não era. Ela era depreciada. Por quê? Porque em Israel diziam que todo pastor era falador. Era falador. Olha, é o menor e é pastor. E aí Samuel disse assim, mas é teu filho. Manda chamar ele. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. É só para tu dar um glória a Deus, para a gente caminhar para o final aqui. Só para tu dar um glória a Deus. Irmão, fica firme, aguenta, resiliência. Por quê? Tem um dia de exaltação datado para a tua vida, que você, aleluia, só vai acreditar porque vivenciará diante de Deus e diante dos homens. Fica resiliência, fica firme, fica firme. De repente chega um dos irmãos de Davi e fala... Quando ele está chegando perto de Davi, parece que eu vejo Davi dizendo assim, não fui eu. Não fui eu. Não, Davi, calma, relaxa. A maior autoridade de Israel está lá em casa, Samuel. E o que ele quer? Que eu leve você até ele. Se fosse eu pensava assim, em casa ninguém nunca olhou para mim, para me dar atenção em nada. A vida foi chorar o tempo todo até agora. E o profeta quer me ver? Não pode ser algo bom. Pega Davi. Quando o menino está entrando, sabe que às vezes a gente ora assim? Eu oro assim. Senhor, como eu queria estar na pele de José, quando foi dito a ele, Faraó te chama. Como eu queria estar na pele de Davi, quando foi dito a ele, Jessé te chama. E talvez eu nunca chegue nesse patamar. Talvez a vida não me proporcione. Proporcionará a você. Talvez para mim não proporcione, eu não estou me autodepreciando. Mas eu estou dizendo uma coisa para vocês. Pode ser que isso não aconteça, nem Faraó e nem a autoridade de Jessé. Mas tem alguém que um dia vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Herdai por herança o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. O que eu quero dizer com isso é que se não vier essa magnitude da autoridade de Estado, da autoridade espiritual, tem uma que chegará ao seu ouvido um dia. Entra no gozo do teu Senhor. Levanta a mão e adore. Entra no gozo do teu Senhor. Quando o menino está entrando cabecinha baixa, a Bíblia diz que Deus falou com o profeta e disse, levanta-te. Irmãos, nunca ninguém havia se levantado para Davi em ocasião nenhuma até aquele dia de sua existência. Mas no dia que alguém se levantou para Davi em sinal de respeito, foi a maior autoridade de todo Israel. E o que eu quero dizer para você é que Deus tem essa surpresa para a tua vida. Recebe, seja forte, resiliência, levanta a cabeça e encara. Entrou para a história, ungiu a Davi o ruivo, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por que leão e urso atacam as ovelhas de Davi? Porque animal só recua quando se sente, irmãos queridos, ameaçado. Aquele menino não ameaça ninguém. O urso disse, pego. O leão veio e pegou. Só quem estava ali era Davi. O ruivo? Não. Era Davi o ungido. Não era mais o ruivo, era o ungido. Embora fosse ruivo. Perdeu o leão, perdeu o urso. Aí a Bíblia diz que tem uma guerra. E aqui nós vamos olhar para o desprezo, irmãos queridos, pessoal, que esse é o pior. Capítulo 17, versículo 28. O texto diz que Davi se apresenta para a guerra e o irmão mais velho ouve Davi. E a Bíblia diz que ele viu Davi dizendo, eu vou aceitar a batalha porque tem aí uma recompensa. Qual era a recompensa do rei? Casava com a filha do rei. Era coberto de ouro e prata. E o pai, a casa do pai seria isenta de imposto. Quem gosta de pagar imposto, levanta a mão. Isso, não levanta não, ninguém gosta. E Davi aceita a batalha. E alguém diz a Eliabe, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens
acendeu-se sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Resumindo, Davi é um irresponsável. O desprezo do irmão quando Davi estabelece um projeto é: você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue. E agora você vai entender por que Deus permitiu todo esse desprezo na vida de Davi. Porque chegaria um dia em que Davi deveria aparecer no cenário, e o diabo vai bater aonde a gente é mais fraco. Ele vai bater onde sabe que dói mais. E aí vem o irmão e diz: você não pode, você não pode. Tem gente que não pegou, mas tem gente que já está pegando. Você não pode. Como é que vai dizer? Despreza, despreza, despreza que dói, despreza que dói. Mas aquilo que não mata fortalece. Recebe essa palavra agora e entenda: Deus permitiu tudo isso porque vai chegar o dia da batalha, da vitória, de mudar a tua história. E Satanás vai vir com a mesma arma, mas você já não está mais, irmãos queridos, aleluia, sentindo toda aquela dor, porque guerreiro tem cicatriz. Levanta a mão para receber essa palavra. Mesmo que teu irmão diga que você não consegue, aleluia, e Satanás usar ele para desprezar você, ou seja, qual for o motivo que te machuca, levanta a cabeça e resiliência. Fala igual Davi: que fiz eu agora? O que você fala não muda a minha fé. O que você fala não muda a minha perspectiva. O que você fala não muda o meu projeto. Recebe em nome de Jesus. Porque tem hora que de tanto doer, já nem dói mais. Abner pega Davi: rei, Saul tem um guerreiro. Ai, ufa, 40 dias e ninguém se levanta para aceitar o desafio. Mas agora, rei, tem um guerreiro lá fora. Saul sai da tenda e procura o guerreiro. Quem está na frente dele? Um menino com 17 anos e ruivo. Talvez Saul, eu pensaria: Abner está de brincadeira comigo, só pode ser. E o rei disse para Davi, já desestimula na hora: esse é um desprezo indireto. Mas eu já falei sobre o desprezo local, o desprezo pessoal, e o desprezo do rei é nacional. Repita: nacional. Porque o rei representa a nação. O rei desprezou Davi e disse para Davi o quê? Tu é um menino, ele é gigante, guerreiro desde a sua mocidade, você não pode lutar contra ele. E Davi disse: posso, porque eu já travei uma batalha maior. Pega aí, e cheguei até aqui. Olha para trás agora, para a tua vida. Eu já enfrentei uma batalha maior e cheguei até aqui. Só os que chegaram até aqui, levanta a mão e adora. Eu já passei por uma batalha maior e cheguei até aqui. Não cheguei até aqui para perder, eu cheguei aqui para fazer história. É isso que Deus quer que você entenda nessa noite. Davi vai para a guerra. Olha como Satanás é ardiloso. Vou fechar a Bíblia e terminar. Davi se apresenta. E Davi caminha para próximo, pelo menos no possível, do gigante. E o gigante olha para Davi e despreza. Pergunto, irmãos, é a primeira vez que Davi está sendo desprezado? Mas esse agora é o desprezo internacional. Fechando, nós temos em Davi um desprezo local, fruto da tradição e da crendice cultural. Um desprezo pessoal, o irmão não acreditou nele. Um desprezo nacional, o rei não acreditou nele. E agora um desprezo internacional, porque o gigante é filisteu. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era moço,
ruivo e de gentil aspecto. Sou eu porventura um cão? Abro parênteses. Cultura judaica. Tudo aquilo que abre aspas, na verdade. Tudo aquilo que o homem se autonomina ser, de forma perceptível ou imperceptível para os judeus, é exatamente aquilo que ele é. Fecha aspas. E Jesus se apropriou desse fator cultural quando Caifás disse assim: tu és o Cristo? Jesus não tinha falado nada fazia 2 horas. Nessa hora Jesus levanta a cabeça e diz: tu dizes que eu sou. O que o gigante disse? Sou eu porventura um cão? É exatamente isso que ele é. Espera lá. Davi tem um patriarca chamado Judá. E quando Jacó, antes de morrer, abençoou os filhos, Jacó diz: Judá é um leão. Judá é o quê? Judá é um leão. O território da batalha é Azeca e Éfes da Amim. O que quer dizer isso? Território de Judá. Então o vira-lata foi desafiar no território do leão. E aí eu lhe pergunto: quem é que vence essa batalha? Até aqui você pensou que você é quem era o amedrontado, mas Deus mandou eu dizer a você que para o gigante é você quem vai aterrorizar, você é quem vai meter medo, resiliência. Porque eu pergunto mais uma coisa: na batalha de leão e vira-lata, quem é que vence? Se tu disser que é o vira-lata, eu acerto tua testa daqui com o microfone. Em batalha de leão e vira-lata, quem é que vence? É leão. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E quem é Jesus? Autor e consumador da nossa fé. Sabe por que Davi venceu? Número 1, porque Davi entendeu, glórias a Deus, que aquilo que poderia lhe matar foi o que mais lhe fortaleceu. Sabe por que Davi venceu? Porque Davi entendeu o mais importante: o rei quer dar recompensa, mas eu vou contra ti, é na honra do Senhor dos Exércitos. Não é porque tem recompensa, é porque o meu Deus será glorificado nessa guerra. Davi matou leão, cortou cabeça e entrou para a história. Não é você quem vai ficar olhando para o passado, não é você quem vai ficar se autodepreciando no presente, não é você quem vai esquecer das promessas que estão no futuro. Olha para a pessoa do teu lado e diz para ela: pega essa palavra, levanta a cabeça e vamos para a guerra. Fique em pé, vamos orar. Como rei Davi. Se entendeu a palavra, vai cantar junto. Quero te louvar. Se recebeu a presença, vai adorar junto. Canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor. Majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Põe a mão no peito, vocês desse lado. Põe a mão no peito. Põe a mão no peito, no coração. Põe. Curva a cabeça e fecha os olhos. Senhor Deus, como homem de Deus, eu abençoo os teus servos desse lado da igreja. Em nome de Jesus, hoje eu peço ao Senhor: renova ele agora, renova ela agora, fortalece ele agora, fortalece ela agora. A ela o Senhor dê forças como a mãe.
A ela o Senhor dá forças, ó Deus querido, como a mulher sábia da casa. A ele o Senhor fortalece como o guerreiro dessa família. Em nome de Jesus, abraça cada um deles. Em nome de Jesus. Desse lado, desse lado. Põe a mão no peito. Fecha os olhos e curva a cabeça. Eu abençoo o outro lado da igreja. Em nome do Senhor Jesus, essa juventude. Essa juventude, ó Pai querido, que às vezes chora sozinho, que às vezes não pode contar com ninguém, porque acha muito complexo, ó Deus querido, a vida. Eu peço ao Senhor agora que dê a eles força. Eu peço a eles agora que dê perspectiva. Eu peço a eles agora que renove essa mocidade agora, bem como a igreja, o ancião, o idoso, a criança, o adolescente, o pastor, os obreiros. Fortalece, fortalece, fortalece. Em nome de Jesus, amém. Digno de louvor.